Bom dia a todos, é sempre um prazer. Aos que me conhecem já sabem que geralmente quando eu vou rever os amigos eu digo, é um prazer estrogonófico revê-los, então sintam-se amados e abraçados. Hoje nós temos um tema muito importante, relevante e delicado para tratar. Por isso eu peço a Deus, e a minha oração é que Ele possa falar ao seu coração, possa nos ensinar enquanto igreja a como tratar de temas como esse. Então eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Pedro capítulo 2. Vamos ler o versículo 11 e 12. Eu sei que o pastor Marcos está fazendo uma exposição no texto, por isso nós não vamos tomar muito tempo na exposição, já que ele está fazendo essa exposição à noite. E eu quero tirar um princípio daqui pelo qual nós vamos tratar o tema dessa manhã. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Senhor, essa é a Tua hora. Pedimos que o Senhor fale conosco, onde as minhas palavras não podem ir. Eu oro, Deus, para que Teu Espírito Santo possa tocar os corações nessa manhã de pessoas que têm lutado contra aquilo que nós iremos abordar, ou pessoas que conhecem outras pessoas que têm sofrido com aquilo que iremos abordar. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Pedro, ele escreve num período de grande perseguição na década de 60. Ele ensina sobre vários temas, mas o que eu gostaria de destacar, baseado no texto que lemos, é de como proceder em meio à perseguição ou em meio às críticas ao afirmarmos Cristo como Senhor. Não pensemos então que a perseguição só existe no Oriente. Há no Ocidente dois tipos de perseguição que têm sido largamente aplicadas aos cristãos. O primeiro tipo de perseguição a gente pode chamar de religião condenada, que significa desencorajar socialmente via educação a religião que afirma exclusividade quanto à verdade. Segunda forma de perseguição é o que a gente pode chamar de religião privada. É a ideia de que a crença religiosa deve ser mantida fora da esfera pública, como se fosse possível viver sem pressupostos religiosos. A gente precisaria basicamente de um tempo só para tratar dessas duas coisas, mas eu quero só passar para vocês como informação desses dois tipos de perseguição que existem no Ocidente hoje em dia, em nossos dias e também em nossa sociedade, para que os irmãos fiquem alertas quanto a isso. Pedro, ele em sua carta nos ensina a nos abstermos das paixões carnais. E como os irmãos têm visto, a ideia de paixões carnais, ela vai muito mais que desejos sexuais, mas ela é muito mais ampla para tratar de qualquer desejo da carne. E como é que Pedro nos ensina a nos abstermos dessas paixões carnais? Ele nos ensina a manter exemplar nosso procedimento no meio dos gentios, ou seja, no meio daqueles que não são cristãos. Esse bom procedimento não envolve apenas atos, porque quando a gente vai no texto paralelo, em 1 Pedro capítulo 3, vejam comigo por favor, versículos 15 e 16, nós vamos perceber
que não se trata apenas de bom procedimento num aspecto de comportamento ou de ação, mas também de palavras. Pedro diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, e aqui é o modo que ele mostra de como fazermos isso, de como respondermos todo aquele que pedir razão dessa esperança, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, o modo de fazermos isso, de tratarmos como exemplar, ou termos como exemplar o nosso bom procedimento, e também, além de atos, com palavras. É nesse contexto que eu vejo a necessidade de tratarmos de um assunto delicado e por demais relevante aos nossos dias. Como tratar o homossexual com amor e verdade? Na busca por responder a essa pergunta, os cristãos têm escolhido extremos que mais se assemelham às paixões carnais citadas por Pedro. De modo geral, a ideia de paixões carnais aqui. Ou então eles escolhem um espírito crítico e legalista, ou escolhem uma conformidade com o pecado por causa do amor. Então, primeiro você tem palavras com amor demais, que é mais ou menos assim: até onde o relacionamento for consensual, não é errado. Ou ainda, se eles não estiverem fazendo mal a alguém, não é errado. Ou ele nasceu assim. Segundo, palavras com ódio. E ela pode vir mais ou menos assim: você pode ser o que você quiser, mas longe de mim. Ou ainda, falta de uma surra. Ou ainda mais: eu quero que vá tudo para o inferno. Temos aqui um problema de extremos e principalmente, e o que é mais assustador, em contextos cristãos, de pessoas que se dizem cristãs e que usam termos como esses, tanto com ódio como com amor demais. Por um lado, há aqueles que sabem que o homossexualismo é pecado e idolatria. E eu não faço distinção dos termos homossexualidade e homossexualismo aqui, por tratar o termo como um ismo ideológico, uma visão de mundo, tal qual qualquer outra que dirige a maneira de pensar e agir do indivíduo. Por isso que eu não estou tratando os termos homossexualidade e homossexualismo como coisas diferentes. O problema é que se veem tão certos disso, de que se tivessem, e aqui eu me refiro àqueles que dizem que a homossexualidade e o homossexualismo é pecado e idolatria, eles se veem tão certos disso, que se tivessem diante da mulher pega em flagrante de adultério, não hesitariam em jogar-lhe uma pedra por acharem que eles não tinham pecado nenhum. Assim, se colocam como juízes prontos para julgar a tudo e a todos, enquanto que aquele que tem o poder de julgar, abstém de julgar para servir. Por outro lado, aqueles que sabem que fomos chamados para amar a Deus e ao próximo, mas ao abdicar da verdade, acabam não amando a verdade de fato. Como podemos amar as pessoas quando vemos um abismo na estrada e sequer tentamos avisá-las do perigo que elas estão correndo? Como podemos amar as pessoas deixando-os entrar no elevador quebrado, pronto para despencar, e nós nem sequer as avisamos que se eles entrarem naquele elevador, eles irão morrer? Verdade e amor devem andar juntas. Quando você é 100% verdade e 0% amor, você se torna inflexível, com palavras duras e espírito crítico e exigente. Quando você se torna 0% verdade e 100% amor, você se torna cúmplice. Por um lado, ousadia para falar a verdade precisa ser resgatada,
Por outro lado, humildade no falar não pode ser esquecida. E aqui é o ponto onde eu quero mostrar para vocês que precisamos ter ousadia, esses dois pontos, ousadia e humildade. Ousadia por entender que o cristianismo bíblico é a única cosmovisão ou a única visão de mundo que responde aos problemas do mundo e da vida de maneira necessária e suficiente. O homossexual ou qualquer descrente diria que isso é arrogância, que a verdade não pode estar somente no cristianismo. Mas uma vez que Deus saiu de cena dos relacionamentos e da vida das pessoas, devo me perguntar: em que eu fundamento a verdade, qualquer que seja ela? Aliás, existe algo como verdade? Por falta de um fundamento absoluto, os acadêmicos começaram a duvidar disso, de se de fato existe verdade ou não, e deram algumas respostas ao problema que acabaram se tornando muito populares. Então, eu gostaria de mostrar para vocês o que as pessoas têm falado sobre a verdade, antes de tratarmos especificamente desse tema, e por que nós precisamos ter ousadia para falarmos a verdade, nós, enquanto igreja, coluna e baluarte da verdade. Alguns vão dizer que não há verdade de forma nenhuma, mas essa resposta não se sustenta, porque ao dizer que não há verdade, eu quero afirmar algo que seja verdadeiro, e por isso acabo refutando a mim mesmo. É como se eu dissesse: a verdade não existe. E então eu só preciso perguntar: isso é verdade? Por isso, essa própria declaração acaba caindo por terra. Mas outros vão dizer: não, a verdade ela é relativa ao indivíduo. Então nós temos aqui o que a gente pode chamar de relativismo pessoal. Então, ela geralmente vem naquelas frases que você ouve dizendo: o que é verdade para você, não é verdade para mim. O que é verdade para você, é verdade para você. Mas se o que é verdadeiro para mim é dizer que o relativismo é falso, então é verdade que o relativismo é falso? Você tem duas opções. Se você disser que sim, então o relativismo é falso. Se você disser que não, que o relativismo não é falso, então o que é verdade para mim não é verdade de modo nenhum. Logo, o relativismo é falso. Então, para onde você for, o relativismo vai acabar sendo falso. Mas você ainda pode dizer: não, o que eu estou dizendo é que a verdade é verdade somente para mim. Não é que a verdade seja verdade, mas é que para mim é verdade. Então, quando você pensa assim, a verdade se transforma em opinião. O que você diria de alguém que acredita que se atravessasse a rua na hora que um carro chegasse, ela não morreria? Você diria: isso é verdade apenas para você, pode seguir em frente? Ou você diria: não, não faça isso porque você vai morrer? Se você deixa essa pessoa atravessar a rua na hora que um carro está passando, você acaba sendo cúmplice de um possível suicídio. Algumas outras pessoas então vão dizer: não é que a verdade não exista. E também não é que a verdade seja relativa ao indivíduo, mas a verdade é relativa à comunidade. Isso tem sido divulgado e espalhado muito, principalmente pela mídia. A verdade é relativa à comunidade, e o que nós temos aqui é um relativismo cultural. Disse que cada comunidade tem sua cultura e precisa ser respeitada. Essa é a visão que diz que cada comunidade tem sua verdade. Então, seja no mundo muçulmano, seja no mundo indígena, seja em qualquer outra cultura ou comunidade, essa cultura deve ser respeitada e essa verdade deles deve ser considerada. Então, vamos para um exemplo. Costuma-se dizer que o Brasil tem uma cultura machista e homofóbica. Mas, se aquilo que é cultural deve ser considerado certo e verdadeiro para aquela cultura, por que é que eu devo me opor a esse tipo de cultura brasileira? Vejam que o que eu estou falando é para aquelas pessoas que defendem que a verdade é apenas cultural. Mas se a verdade para o país, para a sociedade brasileira, for que a cultura é machista e homofóbica,
Por que é que você deve se opor a esse tipo de cultura, então? Eu, enquanto cristão, tenho uma base consistente para lutar contra isso, porque eu sei qual é a fonte e o fundamento daquilo que é verdadeiro e daquilo que é certo. Mas como alguém que defende a verdade e moral como sendo relativas à cultura, podem ser consistentes? Por não ter um fundamento sólido pelo qual dizer que algo é certo ou errado, o descrente toma capital emprestado da visão cristã que ele mesmo quer destruir. Ora, numa visão evolucionista, em que nós somos apenas um emaranhado de átomos, de onde é que vem a ideia de valor? Da onde vem a ideia de certo e errado? Você não pode dizer que algo é certo e errado, a não ser que você tome emprestado da minha visão de mundo, que tem um fundamento para isso. Então aqui nós sabemos que há uma verdade objetiva e universal, que ela precisa ter um referencial absoluto, mas não temos um referencial que seja suficiente para ela no mundo sem Deus. De fato, ela precisa de um referencial que seja absoluto. O mundo então está como o pregador de Eclesiastes, sem sentido, tudo é sem sentido. A ideia de vaidade em Eclesiastes não é a ideia de alguém que está se arrumando muito bem e saindo pela rua toda vaidosa, e aí então você diz que vaidosa ou que vaidade. A ideia de vaidade em Eclesiastes é daquela pessoa que sabe que debaixo do sol, ou sem uma perspectiva sem Deus, não há sentido na vida, é tudo passageiro, é tudo efêmero. E então o pregador de Eclesiastes, Salomão, ele clama: sem sentido, fútil, é tudo sem sentido. Mas ainda há algo, na verdade, que poucos falam, e aqui é um ponto muito importante. A verdade carrega uma obrigação moral. Você não simplesmente diz a verdade, você deve dizer a verdade. E quando você deve dizer a verdade, você não simplesmente está num aspecto em que a verdade é falsa ou verdadeira, ou uma afirmação é falsa ou verdadeira, mas que ela é certa ou errada. Por isso que quando você fala algo que não é verdadeiro, alguém diz: isso está errado. Não diz simplesmente isso está falso ou é falso. Isso quer dizer, irmãos, que a verdade ela tem um caráter moral. O grande ponto é que só existe obrigação moral em relacionamentos pessoais. Você não encontra obrigação moral em coisas. Você não pede para essa garrafa fazer alguma coisa porque ela deve fazer alguma coisa, porque ela não tem obrigação, porque é uma coisa. Você não pede para animais fazerem alguma coisa no sentido de dever. Embora a gente queira dar direitos aos animais, a gente não coloca um dever no animal, porque um animal não tem uma obrigação moral em fazer alguma coisa. O que ele faz instintivamente, embora possa ser treinado. Mas aqui estamos, nós, na verdade, ou quando falamos da verdade, temos uma obrigação moral. Nós temos o dever de falar a verdade, porque somos seres pessoais. E aqui está a grande chave com relação a tudo isso. É que a verdade, ela, além de ter um referencial que seja absoluto, ela precisa desse referencial também ter um referencial que seja pessoal. A verdade não simplesmente pode ser um referencial absoluto, mas ela precisa ser pessoal, porque só existe obrigação em seres pessoais. Então, onde é que eu tiro um referencial que seja absoluto e que seja pessoal ao mesmo tempo? As religiões, quando você vai para a mitologia grega, mitologia nórdica, quando você vai para as várias outras religiões, você vai encontrar deuses que são pessoais, mas que são finitos, apenas seres humanos melhorados. Quando você vai para a religião oriental, você vai encontrar deuses que são, de certo modo, absolutos, mas que são impessoais. E que a ideia da sua união com esse Deus absoluto e impessoal é que você perca a sua individualidade. Você não encontra em nenhuma religião um referencial que seja absoluto e que seja pessoal.
a não ser na visão cristã. Entender isso é santificar a Cristo como Senhor. É fazer de cada esfera da vida, não apenas a espiritual, mas fazer cada esfera da vida submetida ao senhorio de Cristo. É por isso que precisamos de ousadia para podermos falar a verdade. Não ficarmos com medo de falar a que Deus nós servimos. Não ficarmos com medo de defender a nossa fé e de responder a cada um aquilo que, quando nos perguntam sobre a esperança que há em nós estamos prontos para responder. Mas, uma vez que eu entendo que o Deus cristão existe, e por ser pessoal se relaciona com sua criação, eu entendo que não somente a verdade, mas o certo e o errado, o certo e o errado é o que Ele diz ser na revelação de si mesmo, e em como nós, enquanto criaturas suas, devemos viver. E por isso eu preciso de ousadia, mas eu também preciso de humildade. Humildade por entender que a verdade do cristianismo não é alcançada por uma busca do próprio ser humano, mas unicamente revelada por Deus. E o que Deus nos revela de modo especial? O que é que Deus, em sua palavra, nos revela acerca de si mesmo? Primeiro, Deus nos revela que não estamos lidando apenas com um sistema aqui. Não estamos lidando com visões de mundo diferentes apenas, mas estamos lidando com pessoas. Então a ideia não é que nós cheguemos na frente das pessoas ou diante da internet e comecemos a falar sobre várias coisas, sobre o sistema ou sobre a visão de mundo das pessoas, criticando e mostrando que, de certo modo, são inconsistentes. Não é esse o ponto. O ponto é nós percebermos que não estamos falando de sistemas, mas estamos falando de pessoas que sofrem. O ponto é entendermos que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e por isso há valor no ser humano enquanto pessoa criada por Deus. Há dignidade nas pessoas, cristãs ou não cristãs, porque Deus os criou à sua imagem e semelhança. E isso afeta a maneira como nos vemos, porque isso quer dizer que, antes de tudo, minha identidade última não deve ser fundamentada em minha sexualidade, mas na minha relação com Deus. Deus nos revela sobre o problema do ser humano. Essa é a segunda coisa que Ele nos revela. O ambiente não é o problema, a genética não é o problema, a sociedade, o Estado também não são o problema, mas o pecado que jaz no coração, se espalhando para todas as áreas da vida, isso sim é o problema. Nós fomos criados para viver em relacionamento com Deus, amando o que Ele ama, mas então decidimos viver para nós mesmos, na busca por autonomia. Desde a queda, nós estamos sempre buscando autonomia. Autonomia na razão, autonomia nos sentimentos, autonomia nos desejos, autonomia na sexualidade. Quando nós aplicamos isso à nossa área sexual, isso nos mostra que também lá todos nós procuramos nossa autonomia e desejo de viver conforme nossas regras, nos desviando do que Deus estabeleceu como belo e correto. Isso acontece não apenas em práticas sexuais, mas no olhar de maneira lasciva para alguém. Isso implica que não há superioridade moral de nossa parte, como se nós fôssemos melhores que os outros. Deus nos revela que o seu pecado não é maior do que o pecado de um adúltero, de um namorado que tem relação sexual com sua namorada antes do casamento, de alguém que assiste pornografia para autossatisfação. Todos estes são pecados dentro da experiência humana. 1 Coríntios 6, 9 a 11 diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11: tal fostes alguns de vós,
mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo entendia o elemento comum do pecado e da tentação aqui. Quando ele está falando daqueles que têm relação sexual ativa e passiva com o mesmo sexo aqui, ele está incluindo todos também na lista de idólatras e adúlteros. Ele sabia que todo tipo de pecador tinha sido salvo. E por isso você pode ter esperança que a graça de Deus é poderosa o suficiente para fazê-lo uma nova criação em Cristo Jesus. Sim, por último, Deus nos revela Cristo. E aqui eu gostaria de falar principalmente para aqueles irmãos que têm lutado com atração pelo mesmo sexo. Percebam que o que eu estou falando não estou falando de pessoas que estão na igreja e que praticam atos sexuais, mas para que vocês entendam, como um heterossexual que luta dia e noite para se manter puro e santo, apesar das suas tentações por desejos por mulheres. Da mesma forma, uma pessoa pode estar na igreja tendo atração pelo mesmo sexo, mas lutando com isso para vencê-lo todos os dias, para se manter puro diante de Deus, de um Deus santo. A essas pessoas que, mesmo tendo lutado, não sabe com quais armas lutar, não sabe como lutar e muitas vezes não encontram pessoas com quem contar, deixe-me dizer, Deus nos revela Cristo. O Deus Filho que saiu de sua posição de glória e beleza para tornar-se homem, Ele te compreende. Não diga que ninguém te entende, porque Ele se fez humano e foi tentado para que pudesse na carne sentir sua dor e sofrimento. Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele deixou de lado a sua imunidade à dor. Ele entrou em nosso mundo de carne e sangue, lágrimas e morte. Ele sofreu por nós. Nossos sofrimentos tornam-se mais manejáveis à luz dos seus. A pequena peça de teatro intitulada O Longo Silêncio diz tudo. E eu quero que vocês prestem atenção nessa ilustração. No fim dos tempos, bilhões de pessoas estavam espalhadas numa grande planície perante o trono de Deus. A maioria fugia da luz brilhante que se lhes apresentava pela frente. Mas alguns grupos falavam animadamente, não com vergonha, mas contendendo: pode Deus nos julgar? Como pode saber Ele acerca do sofrimento? Perguntou uma impertinente jovem de cabelos negros. Ela rasgou a manga da blusa e mostrou um número que lhe fora tatuado num acampamento de concentração nazista. Nós suportamos terror, espancamentos, tortura, morte. Em outro grupo, um rapaz negro abaixou o colarinho e disse: o que dizer disto? Exigiu ele, mostrando uma horrível queimadura de corda, linchado pelo único crime de ser negro. Em outra multidão, uma colegial grávida de olhos mal criados dizia: por que eu devo sofrer? Não foi culpa minha, murmurava ela. Por toda a planície havia centenas de grupos como esses. Cada um deles tinha uma reclamação contra Deus por causa do mal e do sofrimento que Ele havia permitido no seu mundo. Poderíamos acrescentar a essa história alguém com atração pelo mesmo sexo, o tempo todo sendo visto como um monstro e se perguntando: por que logo eu? Quão feliz era Deus por viver no céu, onde tudo era doçura e luz, onde não havia choro, nem medo, nem fome, nem ódio. O que Deus sabia acerca de sofrer? O que Deus sabia acerca da dor? O que Deus sabia acerca de tudo que o ser humano fora forçado a suportar neste mundo? Porque Deus leva uma vida muito protegida, diziam eles.
De modo que cada um desses grupos enviou seu líder, escolhido por ter sido o que mais sofreu: um judeu, um negro, uma pessoa de Hiroshima, e podíamos acrescentar aqui uma feminista e um homossexual. No centro da planície, tomaram conselho uns com os outros. Finalmente estavam prontos para apresentar o seu caso. Antes que pudesse qualificar-se para ser juiz deles, Deus deve suportar o que suportaram. A decisão deles foi que Deus havia de ser sentenciado a viver na terra como homem. Que ele nasça judeu. Que haja dúvida acerca da legitimidade do seu nascimento. Que se lhe dê um trabalho tão difícil que ao tentar realizá-lo, até mesmo a sua família diria que ele está louco. Que ele seja traído por seus amigos mais íntimos, que ele enfrente acusações falsas, seja julgado por um júri preconceituoso e condenado por um juiz covarde, que ele seja torturado. Finalmente, que ele conheça o terrível sentimento de estar sozinho, e então que ele morra. Que ele morra de tal forma que não haja dúvida de que morreu. Que haja uma grande multidão de testemunhas que o comprove. E quando o último acabou de pronunciar a sentença, houve um longo silêncio. Ninguém proferiu palavras. Ninguém se moveu. Pois de súbito, todos sabiam que Deus já havia cumprido a sua sentença. Jesus nasceu judeu. Houve dúvidas acerca da legitimidade do seu nascimento. Lhe deram um trabalho tão difícil que ao tentar realizá-lo, a sua família disse que ele estava louco. Ele foi traído por seus amigos mais íntimos, enfrentou acusações falsas, foi julgado por um júri preconceituoso, condenado por um juiz covarde, foi torturado e conheceu o terrível sentimento de se estar sozinho ao dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus te entende. Para aqueles que têm sofrido e têm dito: onde está Deus? Deus não sabe o que é sofrer. Olhem para a cruz, olhem para Cristo e percebam que o Deus que você serve é um Deus sofredor. Mas Ele não somente te entende, sabendo que você, enquanto ofensor do Deus santo e justo, deve receber a merecida condenação de viver separado eternamente dEle, diante do Pai, Ele te substitui. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Talvez você não perceba a intensidade que esse versículo tem, e que teve no período em que Paulo escreveu essa carta de Coríntios, mas deixe-me te mostrar por outro ângulo. Esse amor deve te constranger ao ponto de você não querer viver para si mesmo. Quando Paulo escreveu isso em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. É como se ele dissesse: aquele que não conheceu a homossexualidade se fez homossexualidade por nós. Aquele que não conheceu pornografia, ele se fez pornografia por nós. Aquele que não conheceu adultério, idolatria e qualquer outro pecado que você possa pensar, ele o fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça diante de Deus. É esse amor que deve nos constranger ao ponto de você não querer viver para si mesmo, mas por aquele que por você morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Você acha que para ser pleno precisava fazer tudo o que quisesse, mas Deus em sua palavra nos mostra que você é pleno quando tudo que você quer é viver para Ele. O Deus que te dá a graça de perceber isso é o mesmo Deus que te dá a graça de viver isso. Você vai continuar lutando contra seus desejos, e é possível que seja durante toda a sua vida.
mas você não é mais escravo de seus desejos. Você não vive uma vida orientada por seus sentimentos, você vive uma vida orientada pela palavra. Então, para terminarmos, qual a atitude que nós, enquanto cristãos, devemos tomar para com essas pessoas que enfrentam essas lutas todos os dias e que muitas vezes estão na igreja, mas que têm vergonha de falar, têm vergonha porque sabem que não apenas que não vão dar um braço, que não vão mostrar para eles misericórdia e mostrar biblicamente como eles devem viver a vida cristã, mas que vão caçoar deles. O que nós, enquanto cristãos, devemos fazer? Deixe-me começar com o que não fazer. Primeiro, não trate o pecado de modo carinhoso. Não trate o pecado de modo carinhoso. Não pense que, porque as pessoas fazem isso ou aquilo, e você pode achar que não, porque nasceram assim, porque nasceram daquela outra forma, ou porque a sociedade é assim, a sociedade é daquela outra forma. Se a Bíblia chama isso de pecado, trate como pecado. E eu me refiro tanto ao tema da homossexualidade, quanto aos seus pecados em particular. Não trate de modo carinhoso. Não zombe, não ria, não solte piadas ou ridicularize de uma pessoa que tem lutado com isso. Você também tem suas fraquezas, você também depende da graça. Você vê o pecado do orgulho quando você se vê melhor ou mais aceitável a Deus do que eles? Então o que fazer? Ore. Ore para que Deus te dê sabedoria, mansidão e coragem ao falar, como seria com qualquer outro descrente. Se você quer falar de Cristo para essas pessoas, fale como se estivesse falando para qualquer outro descrente. Tanto um quanto o outro precisa de Cristo, assim como nós precisamos. Ajude e encoraje os crentes que lutam com isso a viverem vidas transformadas em Cristo, não os definindo pela sexualidade deles, mas pela união deles com Cristo. Se eles de fato se arrependeram de seus pecados, se eles de fato colocam a sua fé única e exclusivamente em Cristo, eles são nossos irmãos e precisam de apoio para lutar as suas lutas. Crie um ambiente em que essas coisas possam ser abertamente conversadas e abordadas. Faça da igreja o que ela realmente é, uma família, mas não uma família de perfeitos, uma família de imperfeitos, que se ajudam mutuamente a crescer. E por último, lide com modelos bíblicos de masculinidade e feminilidade, em vez de estereótipos culturais. Que Deus possa nos ajudar a ver as pessoas que têm lutado com desejo pelo mesmo sexo como pessoas que precisam de Cristo, mas que são nossos irmãos. E aqui eu estou me referindo a pessoas que são de fato irmãos, porque a gente precisa fazer uma diferença daqueles que não são cristãos e daqueles que são cristãos. Se não são cristãos, eles precisam do Evangelho. Se são cristãos, eles precisam entender o que é viver uma vida de santificação. E nós podemos ajudá-los. Vamos orar. Meu Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos ensina através dela como vivermos as nossas vidas no mundo em que vivemos, a como vivermos a vida cristã na sociedade em que vivemos, no meio dos gentios. O Senhor nos ensina e pela tua graça o Senhor nos fortalece para que possamos ter a ousadia de falar a verdade e ao mesmo tempo humildade por entender que nós também precisamos da graça de Cristo. Nos instrui, nos ensina pela tua graça e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.